José Manuel, já aqui esta manhã recordavas que a história dos movimentos sociais e do sindicalismo tem muito para contar e nem sempre momentos pacíficos, não é? Não, quer dizer, bom dia novamente. De facto, a história dos movimentos, movimento operário, como muitas vezes se dizia, movimentos sociais, sindicalismo, é uma história antiga, com séculos já, que está muito relacionada, sobretudo com a industrialização, mas que é anterior. É anterior a protestos com estas características noutros tempos, enfim, já não vamos, porventura terá havido inclusivamente na Antiguidade, enfim, não falo só a revolta dos escravos dos Espartacos, que de alguma forma é uma revolta desse género, mas estamos a falar, por exemplo, há um estudo feito pelo José Manuel Coutinho Garrinha, aqui há uns anos, sobre as greves até 1920, portanto estamos a falar de um tempo em que não havia a organização que depois aconteceria. E ele, não há registros, não é? Portanto, não havia Instituto Nacional de Estatística, mas há alguns, através da imprensa, consegue-se chegar a alguns pontos, e ele, por exemplo, registra greves, as primeiras, ou melhor, conflitos laborais, logo no século XVII, 1628, por exemplo, com uma das fiandeiras do Porto. Portanto, é muito interessante isto, até porque no Porto, de facto, havia uma atividade têxtil, portanto, havia... depois não se desenvolverá, porventura, como se poderia vir a desenvolver, porque temos o Tratado de Mituíne, que é no final do século... na passagem para o século XVIII, não é? Na passagem para o século XVIII, que abre o mercado português aos têxteis, sobretudo à fiação de lã britânica, e, portanto, e passa a ser mais rentável exportar vinho do Porto, e por isso o capital vai para o vinho do Porto e deixa os têxteis. Seja lá como for, estes primeiros protestos, depois há outros também no século XVII, na Covilhã, outro sítio têxtil, novamente também um protesto de fiandeiras, operários têxteis, mas está numa fase ainda muito, muito primitiva. Uma das primeiras protestos que ele registra, curiosamente, é logo numa obra pública, Convento de Mafra, construção do Convento de Mafra, 1732, portanto, atrasos nos salários, não sei porquê, porque na altura havia ouro do Brasil, mas havia salários em atraso. Não era para os salários. Portanto, mas o que nós notamos é que é sobretudo a partir do final do século XIX que há mais conflitos. Em Portugal, até porque a indústria chegou cá mais tarde, muitos dos meus conflitos são conflitos que acontecem em temas no mundo rural, Alentejo, Ribatejo, onde há assalariados agrícolas. No norte é diferente, é mais pequenos proprietários, e às vezes uma coisa que ele também nota é que muitos destes protestos, inclusive quando chegamos já à República, são protestos, ele tem nesse, que é um texto académico, não é? Ele tem que definir o que é greve, porque habitualmente greve é de assalariados, mas no caso português ele tem que alargar, por exemplo, o conceito, porque em alguns casos estamos a falar de greves que envolvem como pequenos comerciantes, pequenos fornecedores de serviços, quer dizer, as antigas, antigas profissões, que às vezes estavam organizadas independentemente, mas que eram prestadores de serviços, não eram propriamente assalariados, e que faziam protestos, mais do que ter a ver diretamente com condições, com salários, tinham a ver com as condições de trabalho ou do mercado. E, portanto, às vezes são greves contra digamos, os poderes públicos. Os poderes públicos, não propriamente de greves contra o patrão. E nós notamos também que alguns dos meios locais onde vão acontecer greves simbólicas vão ser em sítios onde começa a haver concentrações, as primeiras concentrações industriais. Por exemplo, um dos primeiros sítios é Vidreiros da Marinha Grande, que é um dos primeiros polos industriais com alguma concentração do país, e vai ter vários momentos ao longo da história, designadamente numa greve famosa, uma greve geral famosa, que é a greve geral de 1934, tem características muito particulares, já vou falar dela um bocadinho, depois também, por exemplo, Barreiro, e no Barreiro, associado, por exemplo, à grande empresa do Barreiro, que é a Companhia de União Fabril, a CUF, que hoje em dia já é uma sombra do que era, portanto já nem tem lá o polo industrial que tinha, mas que era o grande centro industrial. Aí temos outra greve relevante, que é a greve de 1943, portanto, já ainda
ainda a greve geral novamente, em 1943, mas é muito interessante ver esta evolução, porque primeiro até porque como temos um tecido, no caso português, um tecido industrial muito pequenino, ainda muito esparso, notamos não termos também a surgir com a mesma projeção as organizações sindicais e laboristas, digamos assim, que vemos aparecer em outros países mais cedo, não é? Portanto, elas surgem cá mais tarde e surgem com várias características. Por exemplo, algumas das primeiras associações com estas características até são dirigidas por não operários. Por exemplo, são dirigidas, por exemplo, por socialistas, como José Fontana ou por Antero de Quental, que estão mais ligadas e que não são propriamente operários. Portanto, essas organizações não têm as características combativas que vão ter um outro tipo de organizações que vão surgir já na viragem do século, princípio do século XX, e depois são muito fortes na República, que são aquelas que são mais espontâneas e que depois vão coalescer nos movimentos anarquistas e nos meios centrais sindicais que são anarquistas. Aliás, o anarquismo é mais presente na Península Ibérica, onde há menos peso das grandes indústrias do que no norte da Europa, onde, digamos, a influência dos movimentos trabalhistas, socialistas, marxistas é maior. E aqui temos um lado, às vezes, mais espontaneísta e mais radical. Aí é interessante uma greve, que nós vamos ter cá uma pessoa aqui no programa hoje, que fez um grande estudo e publicou um livro muito interessante sobre essa greve, que é uma greve no Porto, em 1903, e que tem características. É uma greve de muita gente jovem, mulheres, portanto, gente que ganha mesmo misérias, muito miserável. A greve é muito radical, dura muito tempo, leva a intervenção, inclusive a intervenção militar, a movimentos contraditórios, porque há aquela parte que queria acabar com a greve e depois estamos a falar de greves que até pelas características espontâneas e pela estrutura da própria época não são greves curtas, são greves longas, são greves que implicam um grande sacrifício para os trabalhadores. Aqui falamos de fome. Portanto, no Porto chega a haver movimentos da população para dar comida aos grevistas. Sim, portanto, para ajudar, para apoiar. Para ajudar, mas ajudar é dar comida mesmo. Quer dizer, uma coisa mesmo muito... Portanto, estamos a falar de uma cidade que ela própria, pela sua geografia, tinha características que hoje em dia já quase desapareceram, que eram as chamadas ilhas. As ilhas eram os interiores dos quarteirões, onde se vivia... o equivalente de nós, quem vive em Lisboa, conhece mais os bairros de lata. No Porto eram mais as ilhas, portanto era uma coisa que não se via, porque quem andasse na estrada, quer dizer, quem andasse pelas ruas não via, estava do interior dos quarteirões. É uma geografia urbana que em muitos aspectos nós encontramos noutras cidades europeias, porventura não com o lado paupérrimo que tinham as vilas do Porto. Em Lisboa há algumas vilas, mas com características diferentes. Estou a falar aqui das duas principais cidades portuguesas, depois há outras zonas, digamos, outras habitações operárias com outras características noutros locais. Portanto, agora repara, o movimento grevista, por exemplo, no final do século XIX, ainda tem muito uma característica quase profissional e não ainda de indústria, e vai mudar com o princípio do século XX e com a chegada da República, que vai tornar isto tudo bastante mais agressivo. Em 1871, que é um levantamento feito, esse mesmo levantamento do Tengarrinha, ele assinala 13 greves. E é interessante ver quem é que fez greve em 1871, portanto há 150 anos, 155 anos. Tabaqueiros, 5 greves, alfaiates, chapeleiros, carniceiros, tintureiros, marceneiros, costureiras, tecelões, sendo que a maioria já são Lisboa e Porto, essas greves. Sim. Mas repara, são greves de profissão. Não encontramos aqui dizer assim, tipo, quer dizer, e sobretudo não há uma coisa que hoje em dia, enfim, hoje estamos a assistir, não é? Greves dos transportes, não havia transportes coletivos, greves dos serviços de saúde, também não apareciam, a escola não tinha a dimensão que tem hoje. Nós apanhamos depois, com a República, de facto, a tal expansão. Há muitas greves espontâneas, por exemplo, a primeira greve geral é 1911, e é poucos meses depois de termos República, logo no princípio. E surge muito na sequência de uma greve em Setúbal, de conserveiras,
conserveiros em Setúbal, com um confronto violento com a polícia de que resultam 2 mortos. E essas 2 mortes depois desencadeiam uma greve geral, que não foi bem geral, foi declarada como tal. Portanto, temos mais greves dessas durante a República e depois, no entanto, nunca se chega a ter em Portugal, a não ser já com o salazarismo, uma greve que se possa considerar verdadeiramente uma greve revolucionária. Há greves com muito impacto, greves, por exemplo, aí já nos transportes públicos, a greve dos carris de ferro de Lisboa, 1917, por exemplo. Mas a primeira greve a quem se tentou chamar greve revolucionária, uma greve para deitar abaixo um governo, é em 1934, portanto, já com Salazar. Portanto, Salazar tinha sido aprovada a Constituição da República, de Constituição, digamos, do Estado Novo, em 32, ou melhor, em 33. Salazar tinha chegado ao poder em 32, a Constituição em 33, havia o Estatuto do Trabalho Nacional e isso tinha mudado as regras para os sindicatos. Tinham desaparecido os sindicatos. Portanto, havia a ideologia do Estado Novo, era a ideologia corporativa, uma ideologia de conciliação entre, digamos, os patrões e os trabalhadores, para usar a linguagem da época. Hoje em dia usa-se menos esta linguagem, mas usando, era esta a ideia da corporação que estava por base disso, e, portanto, os sindicatos são substituídos pelos sindicatos nacionais. Isso gera, de facto, uma revolta, e há a tal greve de 34. Essa greve tem caráter, de facto, insurrecional. E o lugar emblemático é Marinha Grande, onde se tentou formar uma espécie de comuna, mas literalmente comuna, portanto, um soviete, como na altura se dizia, portanto, inspirado. Portanto, a vila é ocupada, portanto, o quartel da GNR é assaltado, as linhas são cortadas, mas aquilo dura pouco tempo, não é? O resto do país não acompanha, e depois até há uma discussão, porque aquilo é um bocadinho o último extrator do sindicalismo anarquista e o começo do domínio do sindicalismo de inspiração comunista, que vai ser determinante nas greves depois da década de 40, da década de 50, da década de 60. É quem vai ter a maior força. E, inclusivamente, há protagonistas na greve de 34 que depois viriam a ser dirigentes do Partido Comunista, como que é bastante conhecido, chamado José Gregório. Quer dizer, hoje em dia quase só, a maior parte das pessoas só conhece o Álvaro Cunhal, mas uma figura importante num certo período no Partido Comunista foi um dirigente chamado José Gregório, e que é também um dirigente disto, mas depois há uma discussão até dentro do Partido Comunista até que ponto é que aquilo foi ou não uma anarqueirada. Era uma anarqueirada, a última anarqueirada. Pronto. Mas isto é um tempo diferente, de facto. É um tempo muito diferente, onde nós temos, por um lado, uma estrutura da economia em que o setor secundário e também boa parte do setor primário, porque há muitas greves também, e em Portugal isso é muito comum, há muitas greves no setor agrícola, muitas greves, sobretudo no sul do país, e não só no período, digamos, da maior influência do PCP no sul, mas até muito antes disso, não é? No século XVIII, XIX, há muitas greves agrícolas, e greves agrícolas que depois têm influência, inclusive nos regimes, e que vão sempre e tentam influenciar a partir do sul para o norte, portanto, Alentejo, Ribatejo, Beira Baixa, algumas coisas na Beira Baixa, e a transformação que a sociedade começa a ter, quer nas últimas décadas, em que o peso do setor primário, portanto, aqui temos, o setor primário é basicamente a agricultura e Minas, também temos greves em Minas. O peso do setor primário primeiro passa para o setor secundário, portanto a indústria tem muito peso, e hoje, nos últimos tempos, passamos para os serviços. E por isso nós hoje, por exemplo, estamos a ver aqui, nós estamos rodeados de ecrãs de televisão, e todas as greves que nos falam são greves de setores de serviços, porque o setor de serviços são as escolas, escolas públicas, hospitais públicos e transportes do Estado. Sim. Tirando a Auto-Europa, não é? O exemplo aqui, sim, a exceção o exemplo que deram foi a Auto-Europa. Depois, no setor privado, propriamente dito, não se faz bem a ideia de que a dimensão da greve tenha, mas os sítios onde a CGDP anda e onde anda a levar os jornalistas, é basicamente estes setores, que é, no fundo, aquilo que é visível em termos... E mesmo nisso, muitas vezes precisamos estar em Lisboa ou no Porto. Porque, por exemplo, eu quando digo Lisboa e Porto, também às vezes no sentido distrito do termo. Da cidade e não da área cidade, porque se formos para a periferia, a carris metropolitana já circula com muito mais... é uma construção.
Porque É uma privado. concessão. É uma Exato. concessão, são várias empresas privadas, aquilo trabalha, não é? É capaz de haver alguns autocarros que não circulem, mas a maior parte dos autocarros circulam. E, por exemplo, as ligações de longa distância, e não ter recebido um mail de uma dessas empresas a dizer amanhã todas as carreiras vão funcionar. Até estão a dizer isso para compensar os comboios. E hoje já voltaram a reforçar a ideia. Não é? A Flixbus. É a Flixbus. Imagino que seja desta que estás a falar também. A Flixbus, não é assim? Sim, mas emitiram um comunicado há pouco a reforçar a ideia. A dizer que estão A a Fertax trabalhar. também estava a gerar uma grande controvérsia por dizer que garantia As os ligações. serviços. Pronto. Bem, e então nós vamos evoluindo e agora, quando chegamos ao 25 de Abril, temos períodos com muitas greves e temos muitas greves, mas não direi greves gerais, mas temos uma altura que é uma altura de grande peso dos sindicatos, indiscutivelmente. E, portanto, isso nota-se nos índices de sindicalização. Nós temos, no final da década de 70, portanto, apanhamos ali o período assim ao 25 de Abril, o período em que temos também a criação das duas centrais sindicais, primeiro a CGTP, depois a UGT, temos níveis de sindicalização acima da média da OCDE, portanto nos 60%, 66%, e depois vem por aí abaixo. E nós hoje estamos com níveis de sindicalização dos mais baixos da OCDE. No setor privado, como disseste, é 7% é um em cada 15 trabalhadores. No setor público será essencialmente o dobro disto. Mas estes níveis de sindicalização também correspondem a uma diminuição do número de greves, e isto não é uma característica portuguesa. Eu tenho aqui alguns números que eu próprio fiquei impressionado quando os consultei. Por exemplo, números para o Reino Unido. O Reino Unido tem as suas características, teve períodos de grande conflitualidade nos anos 60 e anos 70, mas mesmo assim os números são alucinantes. Estamos a falar de haver uma média de entre 2.000 e 3.000 greves por ano no Reino Unido na década de 60-70, houve mesmo anos com 3.900 greves, 1970, e atualmente temos pouco mais de 100 greves por ano. O número de trabalhadores envolvidos e de dias perdidos não tem comparação. O mesmo se passa no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde também, e por regra em quase todos os países. Há alguns estudos recentes publicados sobre esta matéria. José Manel, deixa-me só interromper um minuto para dizer o seguinte. Aparentemente, há aqui um separador histórico, que é o choque energético de 73. Mas a seguir ainda há um período, aquilo vai até aos anos 80. Até 73 a greve dos mineiros? É quando atingiu o auge, e depois com a Reagan e a Thatcher e o neoliberalismo, a globalização, a desindustrialização, todo o sindicalismo começa a entrar em decadência. Porque aqui há algumas coisas que depois são... nós temos, nesta fase, o grande desafio a economia, no Reino Unido, o novo tipo de economia, não é? Nos Estados Unidos, houve inclusive, portanto, a crise do sindicalismo era tal que houve uma cisão na principal central, que é a AFL-CIO, que é, digamos, a central gigantesca de trabalhadores, e nós temos a noção do peso que esses sindicatos... Não são os sindicatos exatamente iguais aos sindicatos europeus. Têm características diferentes. Quem viu a Alô de Nucais, não é? Do Elia Kazan, tem a ideia de que eram sindicatos quase mafiosos. Mas tinham um peso brutal. E atenção, nós às vezes achamos que é digamos, o auge do capitalismo selvagem. Mas nas zonas de influência dos sindicatos era quase ao contrário. Por exemplo, eu uma vez visitei uma fábrica da Ford, em St. Louis, e foi a única fábrica do mundo em que a visita à fábrica os guias era um representante da administração e um representante do sindicato. Fizemos a visita e a visita era em conjunto. E diziam a mesma coisa? E diziam, explicavam, por exemplo, uma das coisas que explicavam era, quando houve necessidade de fechar fábricas, era tudo combinado, de forma a que os trabalhadores fossem recolocados noutras fábricas, lá eles, e às vezes a milhares de quilómetros de distância, com uma influência sindical brutal em tudo. Portanto, é evidente, depois há os setores sindicalizados. E uma das evoluções era que, e há um indicador que às vezes eu via, por exemplo, para os Estados Unidos, é que durante muito tempo as profissões, ou os ramos
da economia com mais trabalhadores era, por exemplo, os metalúrgicos ou os condutores de caminhões, não é? E de repente diziam, já há mais empregados nos McDonald's. De repente o número de empregados dos McDonald's ultrapassou o número de metalúrgicos. E isto é uma transformação radical. O tipo de trabalhador e o tipo de relação laboral no McDonald's não tem nada a ver com o tipo de relação industrial no chão da fábrica. Tudo convergiu contra, entre aspas, o sindicalismo. Sim, temos aqui... Desculpem, Ricardo Reis, bom dia. Bem-vindo. Pelo convite. Só para dizer que eu ontem vi o Irishman, portanto, aquele outro filme também sobre a influência da máfia nos sindicatos, e eu não queria de maneira nenhuma que ficassem com a ideia que eu associo os sindicatos à máfia, de forma alguma, aquilo é um caso muito particular. Porque os sindicatos nos Estados Unidos assumem funções do Estado Social que na Europa o próprio Estado assume. Portanto, a gestão de pensões, a gestão de seguros de saúde é atribuído aos sindicatos, que têm um papel muito importante nesse complemento social e ainda hoje têm, e quando bem feitos são muito, muito importantes. Obviamente, quando bem feitos não dão filmes de Hollywood. Em Portugal houve um setor em que isso acontecia. E ainda hoje é um dos setores com mais sindicalização, que é os bancários. Exatamente. A sindicalização dos bancários é muito grande. E, aliás, este é um aspecto que eu acho que valia a pena nós discutimos muito a lei laboral e já falámos muito dela aqui, não queria voltar ao assunto. Mas há outro tema que às vezes não pensamos. Nós por razões que têm a ver com a nossa história democrática, nós temos um conjunto de poderes, por assim dizer, entregues aos sindicatos, que eu creio que às vezes prejudicam os próprios sindicatos. Eu vou dar um exemplo disso. Uma das coisas em que Portugal sai daquilo que é a norma, sobretudo na Europa, enfim, fora da Europa não sei, mas na Europa, é as chamadas portarias de extensão. O que é que são as portarias de extensão? Eu faço um contrato coletivo, negociei um contrato coletivo num determinado setor, com os sindicatos, e depois vou bater à porta dos governos e peço para fazer uma portaria de extensão que faça com que aquele contrato coletivo seja válido para todo aquele setor. Mesmo para as empresas que não se sentem representadas por aquela associação empresarial e para os trabalhadores que não estão filiados naqueles sindicatos. O que faz com que, se o contrato for bom ou for mau, mas, regra geral, é melhor para os trabalhadores uma contratação coletiva, eles recebem os benefícios sem terem que descontar para o sindicato. Portanto, aquilo que parece ser um poder sindical, que é este poder de obrigarem os governos, os patrões dos governos, a terem como lei, né, contratação coletiva, a contratação. Mas que nesse na prática sentido... quase não representa ninguém, depois também leva a que não haja nenhum estímulo para fazer parte dos sindicatos, e os sindicatos tenham pouca representatividade. Nós olhamos, por exemplo, para os líderes sindicais. Agora temos um líder da CGTP que é mais novo, mas olhamos para toda a gente à volta. A média etária não é propriamente a média etária mais... A FENPROF, por exemplo, se não tivesse mudado recentemente, assim, duvido que algumas pessoas se lembrassem de alguém anterior àquele líder da FENPROF, o Mário Nogueira, sim. E há uma tendência também, que é, com a própria evolução, enfim, a economia passou por períodos em que o peso do setor público cresceu muito, quer dizer, no pós-guerra, sobretudo, por razões várias, nas nacionalizações e uma certa política, e isso começou a reverter a partir dos anos 80, com muitos setores que foram novamente privatizados. E aconteceu, isto é mais europeu do que americano, não é? O que é interessante no nosso caso é que nós começamos a ter um sindicalismo forte quando, praticamente na mesma altura, em que o sindicalismo vai começar a ver não é? Em que começa a ser seriamente ameaçado pelo liberalismo, globalização, desindustrialização, terciarização da economia. E o sindicalismo começa a ter, quer dizer, e o impacto dos movimentos sindicais e grevistas começa a sentir-se sobretudo no setor público. Exato. Por exemplo, eu tenho aqui dados para a França. Em França, em 1980, por exemplo, 82, o peso das greves no setor público estava abaixo de 10%. Não, o peso do setor público nos dias de greve, nos dias perdidos por greve, era de 10%, provavelmente corresponde ao peso do setor público na economia. Desde o ano 2000 para cá anda entre os 60% e 70%. Portanto, quem faz greve é o setor público. E não é só em Portugal.
um pouco por toda pelo menos no caso da Europa, que é o que é mais relevante para este. É mais difícil perceber a Europa do Norte, não sei. Até na Europa do Norte, sindicalismo da Europa do Norte é um bocado mesmo mais na Europa do Norte, social-democrata, não é? É mais social-democrata porque há uma relação com os sindicatos diferente, quer dizer, uma relação, por exemplo, como na Alemanha, que é quase costão. No entanto, mesmo assim, o número de greves e o número de presença nos sindicatos, de acordo com aquilo que eu li, pelo menos para a Alemanha e para a Suécia, a direção é a mesma. Menos acentuado. Naturalmente, menos acentuado. A diferença entre público e privado, estás a dizer? E nas taxas de sindicalização. Ok. As taxas de sindicalização ainda são bastante mais elevadas no Norte da Europa. A força da globalização e da liberalização e do tipo de organização de trabalho. Mesmo assim, nós temos, por exemplo, o país onde os sindicatos talvez tenham ganho mais força institucionalmente é a Alemanha, com aquela... Com a cogestão. Com a cogestão. Mas, curiosamente, com o governo social-democrata do Schröder, isso começou a reverter a partir do ano 2000, mais ou menos, portanto, há 25 anos.